Primeiro relato. Era 1986, uma sexta-feira que jamais esquecerei. Eu estava grávida de 7 meses e passava uns dias na casa da minha mãe, nos arredores de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O lugar era quase rural, com pouco movimento. Minha mãe criava porcos e vacas, vivíamos uma vida simples. Naquela noite, o céu estava lindo, estrelado como nunca vi. Não tínhamos energia elétrica nem TV, então costumávamos dormir cedo. Já passava das 23 horas quando minha mãe me chamou, preocupada. Filha, preciso ir na cocheira ver se soltei a vaca mocha. Não lembro se amarrei a corda no pescoço dela. Se ela deitar, pode se asfixiar. Senti um frio na barriga. Era sexta-feira, havia muitos casos de lobisomem na região. O medo tomou conta de mim, mas tentei disfarçar. Ah, mãe, tenho certeza que você soltou. Não precisa ir agora, né? Ela insistiu. Precisávamos pegar a chave do galpão, que ficava no chalé ao lado. Tínhamos 2 casinhas, uma onde dormíamos e outra que servia de cozinha. Relutante, segui minha mãe. Ao abrir a porta, gelei. Lá na esquina, no cruzamento próximo à casa, vi algo. Uma figura escura, imóvel, observando. Não conseguia tirar os olhos daquilo. Minha voz saiu trêmula. Vamos logo, mãe. Estou com frio. Ela pegou a chave e seguimos para o galpão, uns 30 passos da casa. Os cachorros começaram a latir feito loucos. Nunca os vi tão agitados. Chegando lá, vimos que a vaca estava bem. Respirei aliviada, pensando que logo estaríamos em segurança. Foi então que minha mãe viu. Aquela coisa que eu tinha notado antes agora estava mais perto. Os cachorros latiam desesperados, avançando na direção da criatura. E ela reagia. Não era um animal comum, disso eu tinha certeza. Minha mãe, com uma calma que só hoje entendo, me deu instruções rápidas. Entre de costas. Abra a porta, entre mes pés. Quando eu entrar, feche rápido. Obedeci, tremendo. Assim que entrei, ouvi um barulho ensurdecedor. Aquela coisa vinha em nossa direção, numa velocidade absurda. Minha mãe mal conseguiu entrar. Fechamos a porta com toda a força que tínhamos. O que aconteceu em seguida ainda me dá pesadelos. Aquele ser, fosse lá o que fosse, investia contra a porta com uma violência inimaginável. Parecia querer derrubá-la a qualquer custo. Nós gritávamos de pavor, usando todo o nosso peso para manter a porta fechada. As batidas eram tão fortes que a casa toda tremia. Eu chorava, abraçada à minha barriga, temendo pelo meu bebê. Minha mãe rezava em voz alta, pedindo proteção. O tempo parecia não passar. Entre uma batida e outra, ouvíamos um som. Não era um uivo, nem um rosnado. Era algo entre um grunhido e um grito humano distorcido. Aquilo me gelava a alma. Não sei quanto tempo ficamos ali, aterrorizadas. Poderiam ter sido minutos ou horas. A criatura não desistia. Escutávamos seus passos pesados circulando a casa, como se procurasse uma entrada. As janelas chacoalhavam, ouvíamos arranhões nas paredes. Em um momento de silêncio, pensei que tivesse acabado. Mas foi só o tempo da criatura tomar distância e se jogar contra a porta com ainda mais força. A madeira estalou. Achei que era nosso fim. Rezei como nunca tinha rezado antes. Implorei a todos os santos que conhecia. Prometi tudo o que podia prometer se saíssemos vivas dali. Não sei se foram as rezas ou se o dia estava quase amanhecendo, mas de repente, silêncio. Os cachorros, que há muito tinham parado de latir, começaram a uivar baixinho. Ficamos imóveis, sem coragem de nos mover ou falar. Lentamente, os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frestas da janela. Só então tivemos coragem de nos afastar da porta. Estávamos exaustas, suadas, trêmulas. Minha mãe foi a primeira a falar, sua voz quase um sussurro. Acabou, filha. Estamos salvas.
Choramos abraçadas por um longo tempo. Quando finalmente abrimos a porta, o dia já havia nascido por completo. Lá fora, o cenário era de destruição. Marcas de garras nas paredes, a terra revirada, galhos quebrados. Nunca mais falamos sobre aquela noite. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. Mas o medo ficou. Por muitos anos, eu não conseguia dormir nas noites de sexta-feira. Qualquer barulho me fazia pular da cama. Hoje, tantos anos depois, conto essa história e ainda sinto calafrios. Não sei o que era aquela criatura. Lobisomem, alma penada, ou algo que a ciência ainda não explicou. Só sei que foi real, tão real quanto o filho que carregava em meu ventre naquela noite. Se você estiver em Pelotas, especialmente numa sexta-feira à noite, fique atento. Dizem que ele ainda anda por lá, procurando sua próxima vítima. E se ouvir um som, meio rosnado, meio grito humano, corra. Corra e não olhe para trás. Porque algumas coisas é melhor não ver. Algumas histórias é melhor não acreditar. Mas está aconteceu. E que Deus nos proteja para que nunca mais se repita. Segundo relato, era uma noite como qualquer outra. Eu tinha apenas 7 anos na época, mas as lembranças daquela noite ainda me assombram até hoje. Nossa família vivia numa casa simples, não muito grande, mas aconchegante o suficiente para abrigar a mim, minha mãe, meu irmão do meio e minha irmã mais velha, que estava grávida do seu primeiro filho. Naquela noite, todos nós fomos dormir cedo. O quarto que eu dividia com minha irmã era pequeno, com 2 camas encostadas nas paredes opostas. A cama dela ficava bem ao lado da janela, que dava para o quintal dos fundos. Eu me lembro de ter adormecido rapidamente, embalada pelo som suave da respiração da minha irmã. Não sei dizer quanto tempo se passou até que o primeiro barulho me acordou. No início, pensei que fosse apenas o vento ou algum animal no quintal. Mas então, o som ficou mais alto e mais claro. Era como se alguém, ou algo, estivesse arranhando a parede do lado de fora, exatamente onde ficava a janela ao lado da cama da minha irmã. Os arranhões eram lentos e constantes, como se fossem garras afiadas rasgando a madeira da parede. Entre os arranhões, eu podia ouvir um som de respiração pesada, quase como um rosnado abafado. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Olhei para minha irmã e vi que ela também estava acordada, os olhos arregalados de medo. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e veio até minha cama. "Vamos trocar de lugar", ela sussurrou, a voz tremendo. Eu concordei, apavorada demais para dizer qualquer coisa. Trocamos de cama, mas isso não adiantou muito. Os arranhões e os sons de respiração continuaram, ficando cada vez mais fortes e insistentes. Era como se a criatura soubesse que estávamos acordadas e quisesse entrar a todo custo. Não aguentei mais. O medo tomou conta de mim e eu saí correndo do quarto, indo direto para o quarto do meu irmão do meio. Ele também estava acordado, provavelmente por causa do barulho. Pulei na cama dele, tremendo dos pés à cabeça. "Você também está ouvindo?", ele perguntou, a voz baixa e assustada. Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando. Ficamos ali, abraçados, ouvindo sons terríveis que vinham do lado de fora. Foi então que notamos algo estranho na janela do quarto dele. Havia um pequeno pedaço de vidro quebrado no canto inferior. Não era grande, mas era o suficiente para que alguém, ou algo, pudesse olhar para dentro. Meu irmão e eu nos entreolhamos, o medo estampado em nossos rostos. Lentamente, muito lentamente, viramos nossas cabeças em direção àquele pedaço quebrado de vidro. O que vimos ali vai me perseguir pelo resto da minha vida. Um olho. Um único olho enorme e vermelho como sangue nos encarava através daquele buraco. A íris era de um vermelho tão intenso que parecia brilhar na escuridão. A esclerótica, que deveria ser branca, estava coberta de veias escuras e pulsantes. Mas não foi só o olho que nos aterrorizou. Ao redor dele, pudemos ver um focinho alongado, coberto de pelos escuros e grossos. Dentes afiados como navalhas apareciam por baixo de lábios contraídos num rosnado silencioso. Era um lobisomem. Não havia outra explicação.
Aquela criatura horrível, metade homem, metade lobo, estava ali, do lado de fora da nossa casa, nos observando com aquele olho diabólico. Não sei quanto tempo ficamos paralisados, encarando aquela visão infernal. Poderiam ter sido segundos ou minutos, mas pareceu uma eternidade. O monstro não se movia, apenas nos observava com aquele olhar faminto e cruel. De repente, como se tivesse quebrado um feitiço, meu irmão e eu começamos a gritar ao mesmo tempo. Gritamos como nunca tínhamos gritado antes, um grito de puro terror que parecia vir do fundo das nossas almas. Nossa mãe apareceu no quarto em segundos, seguida pela minha irmã grávida. Quando contamos o que tínhamos visto, é claro que elas não acreditaram. Acharam que tínhamos tido um pesadelo, que nossa imaginação tinha criado aquela criatura terrível. Passamos o resto da noite todos juntos na sala, as luzes acesas e as portas trancadas. Ninguém conseguiu dormir. A cada barulho, a cada sombra, nossos corações disparavam, temendo que a criatura voltasse. Quando o sol finalmente nasceu, fomos examinar o lado de fora da casa. O que encontramos fez nosso sangue gelar. A parede ao lado da janela do quarto, onde minha irmã e eu dormíamos, estava coberta de arranhões profundos. Não eram arranhões que um animal comum poderia fazer. Eram marcas longas e fundas, como se tivessem sido feitas por garras enormes e afiadas. Mas o pior estava no chão. Ali, na terra úmida do nosso quintal, havia pegadas. Pegadas enormes, muito maiores que as de um homem adulto, com marcas claras de garras na ponta dos dedos. Elas começavam na parede arranhada e seguiam até sumirem na floresta que ficava nos fundos da nossa propriedade. Naquele dia, nossa família se mudou. Não podíamos continuar morando naquela casa, não depois do que tinha acontecido. Minha irmã estava especialmente assustada, temendo pelo bebê que carregava. Anos se passaram desde aquela noite terrível, mas as lembranças continuam vívidas em minha mente. Às vezes, quando a noite está especialmente escura e silenciosa, eu ainda posso ouvir o som daqueles arranhões na parede. E quando fecho os olhos, aquele olho vermelho e cruel ainda me encara das sombras. Nunca mais vi um lobisomem, e parte de mim espera nunca mais ver. Mas outra parte, uma parte que não consigo controlar, sempre fica alerta nas noites de lua cheia, esperando ouvir aquele som familiar de garras contra madeira, aquela respiração pesada e animalesca. Porque eu sei, no fundo do meu coração, que aquela criatura ainda está lá fora, em algum lugar. E quem sabe, talvez uma noite, ela volte para terminar o que começou naquela noite terrível tantos anos atrás. Terceiro relato. Era 1967, eu tinha apenas 8 anos. Morávamos em Rivera, uma cidadezinha na fronteira do Uruguai com o Brasil. Nossa casa era simples, feita de tábuas de pinho. O cheiro da madeira impregnava o ar, misturando-se com o aroma da grama recém-cortada que vinha dos campos ao redor. As casas vizinhas eram esparsas, separadas por grandes extensões de terra. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o ocasional latido de um cão distante. Entre as casas da vizinhança, havia uma que se destacava. Não por sua aparência, mas por seu morador, o velho Plateia. Seu Plateia era um homem estranho. Magro como um palito, com a pele enrugada feito couro velho e olhos pequenos e brilhantes que pareciam ver através da gente. As crianças cochichavam entre si, inventando histórias sobre ele. Os adultos, porém, falavam em tom mais sério. Ele é um lobisomem, diziam. Toda sexta-feira, quando o sol se põe, ele some. Ninguém sabe para onde vai, nem quando volta. Eu não acreditava nessas histórias, é claro. Lobisomens eram coisas de contos de fadas, não é? Mas havia algo em seu Plateia que me deixava inquieta. Talvez fosse seu olhar penetrante, ou o jeito como ele se movia, quase sem fazer barulho. Numa sexta-feira à noite, meus pais saíram para visitar uns parentes. Fiquei em casa com meu irmão mais novo, Pedro, de 6 anos, e nosso cachorro, Bolinha. A noite caiu rápido, envolvendo nossa casa numa escuridão densa. Pedro e eu estávamos na sala, brincando de jogo da memória à luz de um lampião. Bolinha dormia aos pés de Pedro, roncando suavemente. De repente, o cachorro ergueu a cabeça, as orelhas em pé.
Um rosnado baixo escapou de sua garganta. O que foi, Bolinha? Perguntei, sentindo um frio na barriga. O cachorro se levantou, o pelo das costas eriçado. Começou a latir furiosamente para a janela. Pedro e eu nos entreolhamos, o medo crescendo em nossos olhos. Foi então que ouvimos um som estranho, como se algo grande e pesado estivesse se arrastando ao redor da casa. Scratch, scratch. As tábuas de madeira gemiam sob o peso do que quer que fosse. Mariana, Pedro sussurrou, agarrando meu braço com força. O que é isso? Eu queria dizer que não era nada, que era só o vento. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Porque eu sabia que não era o vento. Era algo mais, algo inumano. O barulho ficava mais forte, mais próximo. Bolinha latia sem parar, pulando contra as paredes como se quisesse atravessá-las. Puxei Pedro para perto de mim, sentindo seu corpo tremer. De repente, me lembrei dos buracos nas paredes. Nossa casa era velha, e as tábuas de pinho tinham muitos nós que às vezes caíam, deixando aberturas redondas. Minha cama ficava encostada em uma dessas paredes, com um buraco grande bem na altura do meu rosto. Pedro, sussurrei, vamos pro quarto. Rapido. Corremos para o quarto, Bolinha nos seus calcanhares. Fechei a porta e empurrei a comoda para bloqueá-la. Nos encolhemos na minha cama, abraçados, com Bolinha aos nossos pés, ainda rosnando. O arrastar continuava, agora do lado de fora do quarto. Scratch, scratch. As tábuas rangiam e estalavam. Uma respiração pesada e ofegante se misturava aos sons. Foi então que vi, no buraco da parede, um olho. Grande, amarelado, brilhando na escuridão como uma moeda de ouro derretido. Não era um olho humano. Era selvagem, faminto, cheio de uma inteligência cruel que me gelou até os ossos. Comecei a gritar. Pedro se juntou a mim, nossas vozes se misturando num coro de terror. Bolinha latia freneticamente, saltando contra a parede como se quisesse atravessá-la. O olho continuava lá, nos observando. A respiração ficou mais forte, mais rápida. Um cheiro forte invadiu o quarto, uma mistura de pelo molhado e algo podre. Meu estômago se revirou. Por quanto tempo ficamos ali, gritando e chorando? Pareceu uma eternidade. Na realidade, não deve ter passado de alguns minutos. Mas foram os minutos mais longos e aterrorizantes da minha vida. Então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. O olho desapareceu do buraco. A respiração pesada se foi. O cheiro aos poucos se dissipou. Um silêncio absoluto caiu sobre a casa. Pedro e eu ficamos abraçados, tremendo, até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, finalmente nos sentimos seguros o suficiente para sair do quarto. Não havia nada lá fora. Nenhum rastro, nenhuma marca nas paredes. Se não fosse pelo medo que ainda sentíamos e pelos latidos exaustos de Bolinha, poderíamos ter pensado que tudo não passará de um pesadelo. Mais tarde naquele dia, estávamos no quintal, ainda assustados e confusos, quando seu plateia passou pela nossa casa. Ele parecia mais pálido que o normal, com olheiras profundas sob os olhos. Quando nos viu, parou por um momento. Seu olhar encontrou o meu e, por um instante, pensei ter visto um brilho familiar naqueles olhos pequenos. Eu não queria assustar vocês, ele disse, sua voz rouca e baixa. Antes que pudéssemos responder, ele se virou e foi embora, mancando ligeiramente. Naquela noite, ouvi meus pais conversando em voz baixa na cozinha. Falavam sobre as ovelhas do vizinho que haviam sido atacadas, sobre marcas estranhas encontradas no campo. E sobre como seu plateia parecia doente e cansado naquela manhã. Hoje tenho 65 anos. Muitas vezes me pergunto se o que vivemos naquela noite foi real ou apenas fruto da imaginação de duas crianças assustadas. Mas então me lembro daquele olho brilhante no buraco da parede, daquela respiração pesada, daquele cheiro. E sei, no fundo do meu coração, que algumas coisas neste mundo estão além da nossa compreensão. Toda vez que ouço um uivo distante numa noite de lua cheia, não posso evitar um arrepio.
E penso no velho Plateia, nas noites de sexta-feira em Rivera, e no mistério que nunca consegui desvendar.